Olá, me chamo Kleber Miguel e esse é mais um Legando Podcast. Você que está acostumado, Legando Podcast é para quem faz história hoje, não pensando só no futuro. Então você precisa transformar não só a sua vida hoje, mas a vida de outras pessoas. Já deixa aí o seu like, já ative o sininho. Você tem mais de 100 episódios gravados que você pode assistir no sofá, comendo aquela pipoquinha, indo, dirigindo ao trabalho. Você sabe muito bem que o Legando Podcast sempre traz história de sucesso. E hoje eu tenho uma responsabilidade tamanha. Eu tô com uma dupla aqui na minha frente que, de verdade, o currículo é tão extenso que eu preciso de cola para falar do currículo deles. Mas calme, não se assuste. São pessoas como nós, de carne e osso, que saiu de baixo e chegaram ao sucesso sem perder a essência que você conhece do Legando Podcast. Já estão deixando um legado para diversos empresários, para as pessoas comuns, através de treinamento, mentoria. Mas calma aí, vamos falar e apresentar quem são eles. Eu estou aqui com a Débora. Ela é empresária, sócia e CEO do Grupo TS, fundadora do Grupo Furacão de Vendas. Olha só, hein? Ela deixou de ser Brisa e agora é Furacão, tá? Palestrante internacional, escritora, especialista em estratégia de vendas. Vou parar por aqui porque é muito extenso e a gente vai falar um pouquinho mais. Eu sei que é chato, tem pessoas que não gostam de falar de si mesmo, mas hoje eu vou cutucar eles para eles falarem da experiência e da expertise dele. Estou aqui com o seu sócio também, que é o Renan Nicolini. É empresário, investidor e fundador do Grupo TS, onde atua como presidente. Natural de Jaú, é esposo da... Surpresa, ele também vai falar. Seja bem-vindos ao Legando Podcast, Débora Furacão e Renan Nicolini. Fiquem à vontade. Olá! Nossa, depois dessa apresentação não sei nem mais o que fala, né? Ele só esqueceu de falar uma coisa. O quê, amigo? Que a gente é uma dupla sertaneja no paralelo aqui, ó. Kleber e Renan. Aí é complicado. Não, aqui foi engraçado, porque nós fomos passar aqui os microfones, os testes aqui no bastidor, aí ele perguntou o nome do nosso querido, nós estamos gravando aqui, só para você entender, dentro do Allianz Parque, na maior produtora do Brasil. Se você não conhece, é a Edu Santana. Entra lá no site www.edusantana.com.br. Já vou pedir até para o Gabriel também colocar aqui o logo deles para aparecer. Vai aparecer para você o logo. A Edu Santana, se você precisa hoje de material corporativo, retrato, vídeo, o que vocês precisarem. Se vocês quiserem montar podcast do lado da piscina da casa de vocês, seja onde for, a Edu Santana atende em todo o território nacional e até fora do país. Se você precisar fazer evento internacional, eles têm estrutura para fazer esse evento. Então nós estávamos aqui passando o som e aí ele falou, passa o som. Olha lá o Gabrielzão aí, lá, ó, a carinha dele. Aí ele ficou, Gabriel, lindo, bonito, som, e ele deu risada. Aí eu falei, vamos passar cantando pra ele entender. E eu acho que tem que mostrar um pouquinho. Eu acho que tem que começar assim. Começar? Vamos mostrar um pouquinho pra audiência, então? Rapaz, você vai fazer eu passar vergonha. Aí nós cantamos a música mais cantada no videokê no mundo. Evidências, né? É Evidências o nome, né? Exatamente. Faz ser de primeirinha ou de segunda. Então, não tem problema não. Ó, Gabriel, vamos lá pra audiência. Vamos passar essa vergonha ao vivo aqui, vai lá. Ao vivo! Ó, pega esse corte, aí você vai fazer um corte disso aqui e você manda pra aquele cantor sertanejo ruim que você conhece. Que você tem fala e assim, fala assim, esses nem canta e tá cantando melhor que você. Vai incentivar ele, fala assim, se eles estão lá gravando, eu também posso, né? É isso! Vamos lá, vai. Ó, você puxa aí que eu vou Puxa, vai lá. aqui, vai. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração?
Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer Fala, o que Gabriel! quiser de mim. Só quero o quê? Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito. No Legando, ó. No Legando Podcast. Tá estourado, hein, Vai filho? estourar. Depois dessa vergonha é melhor entrar na pauta, né? É isso, gente. Prazer ter vocês aqui no Legando Podcast. Aposto que um podcast assim você nunca começou. Nunca comecei. Não tem como. E olha que eu já trouxe cantor famoso aqui, estourado no Brasil, Que não cantou. Você Como acredita? assim? Só deu entrevista e não cantou. É que precisa cara. ser muito cara de pau, né? Tem que ser. É que eu nem falei do cachê ainda. Depois Nem você vai falou ficar do- assustado. Então Ó, vai querer cortar depois esse pedaço. Ó, você precisa aí fazer sua inscrição no canal e compartilhar pra gente crescer pra eu poder pagar o cachê do homem. Não tem Que como. não é barato. Mas é isso. Vamos começar pelas damas se apresentando. Eu falei um pouquinho do seu E currículo. vamos começar com quem é mais bonito primeiro, né? Por Também, favor. né? Por favor, né? Débora, a nossa audiência, ela está acostumada a prestar atenção um pouquinho no profissional, mas eu sempre gosto de entrar no íntimo. Aonde a Débora nasceu, da onde ela veio. Conta um pouquinho pra gente quem que é a Débora antes de ser a Furacão. Que legal, que legal. Bom, eu sou de Jaú, não sei se você conhece. 400 quilômetros aí, né, de São Paulo. O pessoal normalmente não conhece muito, né? Eu falo que eu sou de Jaú, fala de onde? Fala assim, ó, perto de Bauru, Barra Bonita, aí acaba conhecendo um pouco mais. Mas vim de Jaú, uma família super simples lá. Meu pai já foi boia fria, né? Trabalhou depois no SBT como cinegrafista também. E aos 11 anos nós viemos para São Paulo. Viemos para cá, desde então ficamos. E ali eu ajudava minha mãe com um monte de coisa. Eu falo, Kleber, que eu comecei a vender no geladinho, né? Com 9 anos de idade. É o começo do empreendedorismo, né? Mas não é esse gostoso de hoje, não, sabe? É aquele que suco mesmo. É Aquele que manchava a roupa, manchava a boca. Só que eu dava aquela argumentação, né? Que ficava até a corzinha na língua, né? Coisa assim. Então, viemos para São Paulo, ajudava bastante minha mãe. Eu não sei se você vai lembrar, mas você lembra da telemensagem? Lembra. Você lembra? Lembro, Eu era garota telemensagem, Kleber, você acredita? Aquela por telefone ou a do carro que chegava não. na porta? Aquela do telefone. Eu chegava e falava, olá, eu tenho uma mensagem pra você. Era assim, tá? Radialista no, E com isso, no talo, né? exato, e com isso eu comecei a ter contato com pessoas. Por quê? Porque as pessoas ligavam e falavam, Débora, eu tô passando por tal situação, eu tenho um aniversário, eu preciso de uma mensagem interessante, né, que possa comover. Então foi esse primeiro contato que eu comecei a ter ali, né? E ajudava minha mãe com diversas coisas. Então a gente fazia a cesta de café da manhã, né, assim, de tudo mesmo para que a gente pudesse fortalecer mesmo a minha casa. Só eu, meu irmão 4 anos mais novo, e meu pai. Só que aos 16 anos, mais ou menos, a gente teve uma surpresa não muito boa. Meu pai começou a ficar doente e com essa doença a gente descobriu que ele estava com câncer e ele faleceu aos 37 anos de idade. Então eu falo que não viu absolutamente nada, né? Era meu melhor amigo, né? Um cara assim excepcional, mas nesse momento eu falo que foi um momento de muita tristeza, mas foi um momento que eu me transformei em uma fortaleza. Foi um momento que eu olhei e falei assim, eu não posso ficar mal, eu não posso chorar, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar meu irmão, 4 anos mais novo, então eu preciso fazer algo. Então, fui para o mercado tentando ver algo, né, de trabalho, de alguma coisa, uma oportunidade, até que eu fui jogada em um departamento chamado prospecção. Imagina, né? Imagina. Então já tinha um pouco da veia, né, de vendas, né, desde de sempre. Minha mãe sempre foi vendedora também. E nesse dia eu lembro que José Oliver Woods olhou para mim e falou o seguinte, menina, eu não sei se vai dar certo, mas você fala tanto que eu vou te colocar num departamento chamado prospecção. Eu falei, o que é isso, né? E ali
me deram um computador, um telefone, uma lista de clientes, falou, liga. Eu falei, liga pra quê? O que eu faço aqui? E era um mercado de AutoCAD para vender papéis especiais, mas totalmente diferente de hoje, né, Kleber? Eu falo assim, poxa vida, hoje tá tão fácil. Hoje nós temos tantas ferramentas para você estudar, para você se preparar, e ali não tinha nada. Então, a lista de clientes vinha da lista telefônica, tá? Era esse tipo de prospecção. Ali, treinamento de vendas, tinha Daniel Godry apenas, né? Bem raiz, né? Agora eu tô entregando a minha idade, né? Daniel Godry é uma lenda, o homem da escada. O homem da escada, bola murcha, bola cheia, bola né? cheia. Bem isso mesmo. Mas eu sempre falo uma coisa, que quando você tem uma meta, um objetivo, não tem nada que você não consiga fazer. E ali, por mais que existisse naquela empresa até mesmo apostas que essa daí não vai durar, não vai dar certo, né? Outros ficaram 2 meses e já saíram. Eu tinha uma motivação muito grande, porque eu precisava levar aqueles R$ 400 para dentro da minha casa para poder fazer dar certo. Eu não tinha escolha, sabe assim? Então, assim, tinha que dar certo. E foi muito bom, na verdade, porque quando você se vê desafiado, porque você não tem opções, você precisa fazer com que aquilo dê certo. Eu lembro que eu tinha só 17 anos, eu peguei aquela lista e eu falei o seguinte, essa daqui é a minha lojinha, é a minha empresa. Então, eu preciso fazer com que ela dê resultado, e não importa se por acaso existem pessoas que não querem, não importa. É você ser blindado exatamente com qualquer posição negativa e você simplesmente olhar para o foco. E foi assim que eu comecei nessa área de vendas. 2 meses depois, eu já estava vendendo. E o que eu percebi ali, Kleber, que é uma coisa bem interessante. Tinham muitas pessoas ali que tinham um tempo de experiência muito maior do que o meu. Sim. Só que eu falei, nada melhor do que o esforço. E o esforço baseado em aí uma luta mesmo faz total diferença no final. Então, enquanto todos faziam 50 ligações, eu fazia 120. 120 ligações. Porque ali, quanto mais você treina, mais resultado você retorna. Então, mais resultados você tem. E foi dessa forma que eu comecei a fazer as primeiras vendas ali. E de 19 para 20 anos, eu já era supervisora daquela empresa, com um time de mais de 100 pessoas, entre vendedores internos, externos, representantes comerciais. Já treinava 200 PDVs, não tinha nem 20 anos de idade. E eu falo, como vale a pena você não parar no meio do caminho. Como vale a pena você não desistir, por mais difícil que seja, por mais desafiador, porque quando você insiste, quando você persiste, você vê que você pode muito mais do que você imagina. É isso. E deixa eu aqui, eu acho que eu deixei um coração acelerado aqui, que é a digníssima do nosso amigo, porque eu travei no nome dela e eu não falei. Então nós vamos deixar agora ele se apresentar, o Renan, falar um pouquinho da história dele também e, pelo amor de Deus, fala o nome da esposa, senão quem vai apanhar sou eu. Ela falou, foi ele que travou. Primeiramente, né, Kleber, eu sou filho de Deus, sou esposo da Maitê, pai da Alice e da Olivia, e é tudo por elas, tudo por ele, enfim, o que a gente vem fazendo. Eu fui cantor sertanejo durante 10 anos. E olha, onde eu fui querer entrar? Eu rodei boa parte do Brasil fazendo shows e tudo mais. A gente chegou a ser finalista da Garagem do Faustão em 2010. E a minha vida era aquilo, ao ponto de eu falar o seguinte, se eu não for cantor sertanejo, o máximo que eu vou conseguir ser, com todo respeito a todos os trabalhadores, eu vou ser um frentista de posto. E é muito legal como Deus muda o destino das coisas. Porque Deus sempre sabe das coisas, a única coisa que nos limita é o nosso coração, é a nossa mente, aquilo que a gente acredita. E dentro de todo esse movimento, dia 10 de maio de 2018, eu presenciei uma imersão de inteligência emocional. E dentro dessa imersão, eu senti que eu deveria parar com a música, porque eu não estava mais congruente com aquilo que eu esperava para o futuro.
2018, decidi parar com a música. De 2018 para 2019 surge o TS. O TS surge no fundo de uma loja de roupa infantil com computador emprestado e uma mesa emprestada, com o intuito de dar treinamentos de tudo aquilo que eu estava absorvendo, construindo, porque eu tinha muita afinidade com o palco, então estar no palco, me apresentar era muito legal. Então, na minha cabeça, a primeira coisa que eu falei, eu vou estar onde eu tenho familiaridade ensinando as coisas. Aí passei um ano ali só amadurecendo, crescendo, evoluindo, estudando. Enfim, em 2019 vem o TS de uma maneira muito forte, com treinamentos. 2019 para 2020, tô bem resumindo, tá? De uma maneira bem simplista aqui, surge assessoria de marketing TS. E hoje poucas pessoas sabem, mas hoje nós somos os maiores ali na América. Estamos entre as maiores agências de marketing do Brasil, com mais de 150 pessoas diretamente trabalhando dentro do nosso ecossistema. Hoje, dentro dos últimos movimentos mais importantes, que a gente vai ter muito para conversar, um dos movimentos foi Deus falou comigo e falou que eu tinha que colocar a Débora, trazer a Débora para ser sócia, para ser a CEO do grupo, para que eu pudesse sentar em novas mesas, para que eu pudesse estar em novos lugares. Então, estar aqui hoje é reflexo do que Deus me falou há alguns meses atrás. Então, o TS, ele de fato, ele é uma empresa histórica, mas ele só é uma empresa grande do jeito que é, histórica do jeito que é, uma empresa da vida real do jeito que é, porque ela é feita de pessoas de bom coração, ela é feita de pessoas que sonham, pessoas que querem construir coisas. Eu tava falando pra Débora aqui, nossa, como eu gosto disso, cara, como eu gosto desse ecossistema empresarial, como eu gosto de olhar. Então, não é sobre o que a gente ensina as pessoas, mas é sobre o que a gente vive. Sim. Tá? Hoje é muito comum, todo mundo sabe sobre empresa, todo mundo é especialista de alguma coisa, mas comece a reparar os bastidores. Porque o segredo, cara, ao meu ver, ele não tá no player, ele tá no bastidor do player. Sim. O segredo não tá no tamanho da empresa, mas quem faz aquela empresa ser grande. Então eu nunca quis, e eu vou contar um segredo aqui, já pega essa pra você e leva pro seu coração. Eu nunca foquei nos players, nos experts, nessa galera do digital. Eu sempre foquei em quem trabalhava com eles, porque essa galera que faz acontecer. E foi desse jeito que a gente fez o TS ficar desse tamanho. Cara, agora a gente tem muitos planos de expansão e muito mais, né? Poderia parar por aqui. Mas, cara, é o que queima o nosso coração, é o que faz a gente construir, né? É olhar no olho da pessoa e ver que a gente está somando e tudo mais. Mas o que fez o TS chegar até aqui é extremamente observar os bastidores das pessoas. Coisas que as pessoas não conseguem entender. O segredo não tá naquele cara que é o CEO da empresa. O segredo tá em quem faz o comercial. O seu Geraldo fala, o segredo tá na copeira, tá na moça da limpeza. O segredo é quem compõe o time, cara. E eu sempre reparei muito. Eu lembro uma vez, só pra você entender um pouquinho da minha linha de raciocínio, uma vez eu entrei em contato para comprar um mastermind aqui. E aí, antes de comprar um mastermind, eu não sabia se comprava um mastermind. E aí o vendedor falou assim, né? Eu falei assim para ele, eu falei, cara, mas você não pode dar um mastermind para mim? Por quê? Cara, porque é ele que vende pro cara. É ele que faz o negócio acontecer. Então eu sempre me aproximei. Cara, o segredo tá no Gabriel. Olha lá a carinha dele. Imagina o conhecimento que o Gabriel não tem. Quantas histórias ele já não ouviu. Então eu sempre busquei não o miolo do bolo, mas ir comendo pelas beiradas. Isso é um pouco do caipira também, né? Então foi assim que eu sempre falo pra Débora. Tem uma fórmula para ter sucesso? Porque hoje a gente, com toda a humildade do nosso coração, hoje nós temos sucesso. Hoje a gente tem uma empresa de verdade, hoje a gente construiu algo muito grande. Mas tem uma fórmula para o sucesso? Aí eu sempre falo nas imersões, Kleber, o que existe é conceito. Mas eu posso te explicar exatamente o passo a passo que a gente fez para chegar até aqui. Cara, talvez você vai aplicar. Então é sobre muito, que eu estava falando agora numa outra reunião que a gente estava, é muito sobre você ouvir Deus
ter coragem de exercer aquilo que Deus falou. Sim. Porque muitas pessoas, elas escutam Deus e não vai entender. Cara, eu sou filho de faxineira, nem contei essa parte. Sou filho de faxineira. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos. Cara, tudo para dar errado eu tinha, de periferia. Mas eu sempre tive a sensibilidade de ouvir Deus e de ter coragem de seguir o que Deus falava para mim. Porque tem um monte de gente aqui que sente Deus, que escuta Deus, que fala, nossa, cara, eu deveria fazer isso. É porque você não faz. Tá com medo do quê? E 90% do medo que existe no coração das pessoas é uma pura ilusão. Sim, sim. Sentir é bem diferente de você viver e caminhar com Deus. Totalmente. E eu escutei uma frase você falando que faz total sentido essa abordagem que você trabalha, porque nós somos aquilo que nós fazemos no culto, quando ninguém tá vendo. É aí de fato. Então, quando a pessoa tá fazendo um trabalho ali que ninguém tá vendo, você de fato vai ver. Será que ela tá entregando? Será que de fato ela tá vivendo aquilo? Então, faz total sentido do que você falou. E eu tenho uma curiosidade, por que TS? Né? Explica um pouquinho pra gente aí o porquê que você, na verdade, escolheu o TS e desafiar um pouquinho mais. Até para quem está nos bastidores ter um comportamento. O que fez você enxergar na Débora para que ela seja a CEO do seu grupo? Porque com certeza tem gente que se espelha nela e fala assim, eu também quero ser CEO. E o que você enxergou e o que você pode passar de qualidade, explica pra gente o que é o TS. Tá, vou explicar minha visão. Hoje todo mundo é TS. Inclusive, você procura lá no nosso Instagram, Eu Sou TS. Porque o TS ele é sobre um estilo de vida. Mas TS é a trajetória do sucesso. Legal. Então, lá atrás, eu lembro exatamente quando esse nome veio na minha cabeça, assim. Eu tava chegando em frente à academia, eu falei assim, cara, trajetória do sucesso. Aí eu dei um Google, assim, pesquisei e não tinha. E a gente foi lá e fez a marca acontecer, né? E o que o TS ele é hoje? O TS ele é uma junção de sopros de Deus misturados com coragem. E num podcast como esse, eu já admirava muito o trabalho da Débora, já gostava muito, convidei ela para gravar um podcast, que a gente tem um podcast também. Convidei ela para gravar um podcast. E eu fiquei feliz que ela aceitou, né? Saiu de São Paulo, foi lá pra Jaú. Nossa, ó, venci na vida, né? A Débora tá vindo aqui e tudo mais. Aí eu não sabia que ela também já admirava muito o nosso ecossistema, né? E na hora do podcast, assim, a gente tava trocando ideia, ela tava contando a história. E aí Deus falou no meu coração, assim, cara, a Débora precisa ser CEO do TS. E aí, para você entender, né, como as coisas são, né? E hoje a gente é sócio, hoje ela é a CEO do grupo. E eu obedeci. Então foram 6 anos tocando a empresa. Não que hoje eu não toco, hoje eu trabalho mais do que antes, porque ela põe para trabalhar o tempo inteiro aqui, cara. Mas é sobre, cara, só para você entender, quando eu falo de obediência. O empresário, ele vive muito nas suas amarras. Se você perceber, desde a hora que eu cheguei aqui, eu busquei ouvir muito mais do que falar menos. E essa atitude chega a incomodar as pessoas. O que é incomodar? O cara fica falando o tempo inteiro, cara. E parece que o cliente não fisgou pra retribuir e tal. E eu sempre vou, legal, cara, me fala mais e tal. Então eu tenho essa postura sempre no ambiente. Eu quero ouvir, eu quero perceber o ambiente. Eu quero saber o solo que eu tô pisando. E com a Débora foi muito assim, né? A gente foi falando e trocando ideia e Deus falou no meu coração, cara, precisa ser CEO. E eu falo tanto de obediência, imagine um cara que construiu um negócio do zero, começando com 22 mil reais negativos, construiu um império milionário, com uma base muito sólida de clientes nos Estados Unidos, com mais de 200 empresas que eu presto serviço hoje nos Estados Unidos, então recebendo em dólar no Brasil. Cara, isso obedecer ao ponto de, cara, eu peguei minha sala,
ela chegou na empresa, tinha uma surpresa pra ela. A sala tava cheia de foto dela. E no mesmo dia eu já peguei e comuniquei as pessoas e tudo mais. Não, cara, eu sabia o que eu tinha que fazer. E desde então, cara, minha vida só melhorou. Desde então, a minha vida só melhorou. E obviamente que Deus, ele fala as coisas pra gente. A gente chegou numa conclusão aqui, porque a gente veio de uma possível parceria. Cara, eu fiquei chateado com o que Deus deu de sinal pra mim e me mostrou. Cara, aquilo não... Aquele caminho que você tava no seu coração não vai dar certo. Aí eu já vim em silêncio. E Deus fala das coisas boas, mas Deus também fala o tempo inteiro das ruins. E as pessoas, elas insistem, mesmo sabendo que não dá pra fazer, elas querem fazer. É o relacionamento, né? Isso muda tudo. E aí eu vi, nossa, cara, nossa, gostei tanto. Putz, tenho vontade de levar comigo, mas não vai dar certo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de trilhar uma trajetória de sucesso. E eu gosto muito desse nome porque é até clichê, né? Todo mundo fala isso, mas eu adoro a trajetória, cara. É maravilhoso estar aqui. É maravilhoso construir coisas. Então, por exemplo, Renan, vamos fazer uma conta básica aí? Cara, se você der um ponto final em tudo hoje, você consegue viver um tempão? Ah, talvez eu nem precise trabalhar mais, cara, com os imóveis, com as coiseiras que a gente já construiu e tudo mais. Mas eu não quero parar, né? Tipo assim, mas as pessoas, a maioria das pessoas, e eu não sei se tem muito, pelo que você me falou, muitos jovens que estão construindo e tudo mais, eles estão ouvindo. Cara, o segredo não tá no dinheiro, cara. O segredo não tá. A gente não pode ser hipócrita. O dinheiro, ele é muito importante. Ele faz parte, mas na maioria das vezes o dinheiro, ele é o resultado de todas as outras coisas. As pessoas não entendem isso. Cara, a gente tá vindo. O que me dá prazer? O que canta no coração do Renan? Progresso, cara. O que me faz ser alucinado pela vida, assim? E seguir as instruções do Papai do Céu mano, a gente tá progredindo? Sim. Não é nem sobre o resultado da última linha. Uhum. Porque, às vezes, o progresso não está na última linha. A gente tá progredindo, a gente tá construindo coisas. Nossa, Dé, a gente precisa ir para um próximo nível. O Dé, nossa, a gente precisa de uma sala maior. Nossa, a gente tem que impactar muito, mano. O progresso é isso, cara. Sim. E o progresso, alinhado com escutar Deus, ele não deixa você ser ganancioso pelo poder. Porque é duas palavras bem próximas. Progresso e poder. Tem gente que busca o poder, não o progresso. Mas é muito da essência, né? Da essência. Eu acho que quando você tem um relacionamento com Deus, que é diferente, né? Eu falo que hoje tem muito isso, né? Das pessoas falarem muito de Deus. Uhum. Mas é o que você busca dele? Uhum. Você está buscando as mãos dele apenas para te abençoar, apenas para te dar coisas, ou você está buscando o coração? O que Deus está querendo hoje, cada vez mais, é intimidade com aquela pessoa que está junto. E aí você vai ouvir com uma forma muito clara. Foi tão interessante, né, com tudo isso que o Renan falou, que, poxa, eu tenho a consultoria, nós temos a consultoria, agência de marketing há 9 anos. E o ano passado, sem a gente se conhecer ainda pessoalmente, houve uma frase muito interessante para mim e para ele, totalmente separada, que era: vou fazer algo novo de novo. E isso foi muito forte. E porque ele muda a hora que ele quer, da forma que ele quer. E foi muito interessante quando a gente se conheceu sem pretensão nenhuma, porque era um bate-papo, era uma conversa, mas que já estava escrito muitas coisas. Então, 2 empresas extraordinárias, com crescimento, só que com muitas coisas parecidas, com cultura parecida, com visão parecida, com propósito parecido. A gente falou, como assim, né? Estou construindo algo em São Paulo, você está construindo algo em Jaú, muito parecido, com estruturas diferentes, mas com o mesmo propósito, e a gente achando que era o único, né? E foi muito interessante. E quando veio essa fala, essa visão de estou fazendo algo novo de novo,
é porque ele muda a hora que ele quer, da forma que ele quer, né? E a gente fala que são meses de progresso, de muita batalha, de muito aprendizado, mas uma coisa leve. Sim. É gostoso, sabe, Kleber? Sim. É gostoso quando você ama o que você faz, é gostoso quando você vê as coisas acontecendo, e quando as coisas não acontecem, é gostoso do mesmo jeito, né? Que é isso que é o mais importante. Então, numa caminhada, é muito importante você ver quem que vai estar ao seu lado, né? Isso é um relacionamento, uma sociedade é um relacionamento. Então, eu vejo que em várias consultorias que a gente começa a cuidar de empresas que querem atrair mais clientes, aumentar faturamento, arrumar a casa, organizar, não consegue exatamente por causa de pessoas que estão do lado. Então, quem está do seu lado está te impulsionando, está fazendo você crescer, está com a mesma direção, ou cada um está nadando para um lado. Eu estou remando para o lado direito, você está remando do lado esquerdo, você não vai sair do lugar. Sim. Você não vai sair do lugar, então é muito importante. Então, assim, eu falo que não dá tempo de errar. Isso é uma coisa importante, cara. Toda essa decisão que a gente toma, né, que é muito diferente a fé de esperança. As pessoas esperam demais. A fé tem a ver com você construir um futuro esperando em Deus. Então, a fé é você já ter a certeza que já deu certo. Então, que é diferente do pensar por exemplo, positivo, né? Isso aqui que a gente está falando é um papo tão maduro de empresas que estão no seu ápice do bom. Entendeu? Só que a maturidade, ela é... Cara, não tem... Esse aqui tá tão bom, mas ele pode ficar melhor ainda. Sim. Nós dois, a gente construiu empresas que são modelos, cara. Assim, com toda a humildade no meu coração. Sim. Cara, hoje eu tô aqui, meu comercial tá vendendo, minhas entregas estão acontecendo. Além de tudo isso, dentro do grupo TS, a gente tem outras empresas dentro do mesmo grupo, também com funcionários, também com entregas diferentes. Mas essa cultura que tanto se prega por aí, os empreendedores de palco, a gente vive na vida real. Sim. E aí, esse é o trunfo, né? Quando às vezes as pessoas conhecem a gente e tal... Inclusive, eu escutei no camarim que eu sou um cara emocionado esses dias. E eu sou muito emocionado mesmo. Eu acredito que 95, acredito não, tem plano, porque eu sou formado nas maiores escolas de hipnoterapia do mundo. Não vai, fica calmo, fica alucinado na sua casa aí não. Aí o que acontece? Dentro dessa escola da mente humana, cara, 95% do que a gente faz é emocional. Então vamos levar o ser emocionado por esse lado? Cara, seja um bom emocionado. Tenha ótimo palpabilidade das suas emoções, do seu sentimento, do seu feeling. As pessoas, cara, não dá pra você ser racional. Elas têm a ilusão que ela é racional. Mas tudo é no HD externo, paizão. É lá no fundo. Então, tipo assim, aprenda a construir boas emoções, bons comportamentos. Aprenda a ter tato emocional. Poxa vida, eu já percebi que você é um cara ali que tá construindo, que tá fazendo, que tem sangue no olho. Cara, ninguém grava 4 podcasts no mesmo dia se não tá com sangue no olho. Não, e detalhe, né? Que tá crescendo, que tá construindo e que desenvolve ali para o seu tempo, para o quê? Evangelizar pessoas, é a missão de desenvolver pessoas, de fazer com que elas cresçam. E aí, uma coisa... Né? Então, isso muda tudo. Né? Muito importante, daí, eu queria que você falasse sobre isso. Geralmente, quem taca pedra, quem aponta, quem fala assim, meu Deus, cara, eu nunca faria isso, é o cara que não fez o que você fez. É o cara que não deu conta de construir um ecossistema sólido. Sim. Ai, peraí. Não, mas peraí. Sério mesmo que você tá falando isso pra mim? E eu vou te falar uma coisa. Geralmente, o cara que construiu, que tem um coração ensinável, que carrega a humildade, ele vai fingir que ele escutou o que o arrogante falou. E assim, quando você fala em questão de ecossistema, existe uma coisa que eu já passo a palavra para você para dar continuidade, Débora. O cara fala assim, mano, esse negócio de ecossistema, de network, só tem... Olha as palavras que a gente escuta.
salafrário, só tem cara picareta, só tem que não sei o quê. E tem muito, viu? Tem, eu sei que tem. Como você consegue frequentar esses ambientes? Eu falei assim, porque eu tenho pessoas como você que precisa que eu absorva isso e passe com qualidade para você. Ele olhou assim pra mim, eu falei, por quê? Eu falei assim, quantas indicações você já me pediu? Ah, várias. Quantas deu certo? Ah, todas. Eu falei, então, eu filtrei e te passei. Foi nesse ecossistema que você não gosta de participar. Então, tome cuidado quando você vai jogar pedra em alguém. Poxa, Kleber, agora você foi duro demais comigo. Não, eu só tô sendo realista. Pô. Cuidado quando você vai falar das pessoas. Se você não gosta de frequentar ambientes de network, ok, é um direito seu, mas cuidado antes de atirar uma pedra, antes de falar. Né? E que cai muito naquilo que você falou de construção. Por que que hoje nós temos o Legando Podcast? Nós temos muitos empresários, como nós temos consultoria, que nós escutamos as dores dele. Então, como nós podemos trazer profissionais bem gabaritados para atender essas dores? Porque eu não consigo atender as dores de todo mundo. Entendeu? Não consigo. Então, por que não abrir espaço para outras pessoas? Então, Compartilhar histórias. Compartilhar histórias. Então, hoje nós temos profissionais, nós temos aqui muitos empresários que nós vamos entrar um pouco no detalhe do que a empresa de vocês faz. Até agora nós falamos um pouco basicamente um pouquinho a Débora, quem que é o Renan, que eles têm no coração, mas nós precisamos agora também entregar algo técnico que vocês fazem para que a gente divulgue isso para o maior número de pessoas. Porque hoje, lembra que você falou que você entrou no Prospect? Qual que é a maior dor do empresário hoje? O empresário, ele tem baita de uma estrutura, é aquele pequeno médio que às vezes saiu do CLT, juntou toda a sua economia, falou, agora eu não trabalho para ninguém. Ele colocou na cabeça uma profissão que está na moda e aí ele abriu. Ponto. Abrir agora vai acontecer. Ele veio sem estrutura nenhuma. Ele não sabe como prospectar, ele não sabe como cuidar do marketing, ele não sabe como divulgar, ele só teve a boa vontade e o dinheiro que ele colocou naquele negócio que falaram para ele que monta. Vou dar um exemplo. Monta uma barbearia ali que vai dar certo. Monta uma pizzaria ali que vai dar certo. E eles esquecem que existe uma gestão por trás. E aí eu passo a palavra para você responder aquilo que ele falou e já começo com essa pergunta qual a estrutura completa que a TS tem para oferecer e quem é o cliente da TS? Legal. Falando sobre isso, eu acredito que nós temos dois tipos de pessoas que estão assistindo, né, um pouco aqui. O que acontece? A gente tem aquela pessoa que ela até tem ideias, ela tem sonhos, ela tem projetos, mas eles estão mais engavetados. Eles estão parados, né? E estão ali só esperando um momento. E aqueles, como você falou, que já começaram, que estão ali batendo cabeça muitas vezes porque não estão preparados, né? E quando a gente olha isso, Kleber, né, baseado em tudo que a gente conversou, as pessoas, elas normalmente, elas escutam demais quem não deveria. As pessoas falam muito para mim, Débora, você gosta de críticas, né? Ou então construtivas? Eu falo, eu acho muito legal, eu acho muito importante, só que eu não vou ouvir uma crítica construtiva de alguém que não construiu nada. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você tem ideias, projetos, empresas, se você ouvir todo mundo, você não vai fazer nada. Você não vai sair do lugar. Então, em primeiro lugar, é você entender a tua identidade. Quem é você? O que você tem feito? Qual a sua preparação? Como você tem se planejado, mas como você tem se preparado para isso? E isso muda todo o jogo, porque faz com que, de fato, você esteja preparado para assumir esse jogo inteiro. Então, assim, se você tem uma ideia, um projeto, se você tem uma visão, por que você está esperando? Por que você não está atuando? Por que você não começou? Porque uma coisa que mudou total em relação a nossas empresas é o quê? A ousadia. É o ato de você fazer. Para de esperar estar tudo pronto. Eu prefiro muito mais essa pessoa que você falou, que, poxa, ela não tinha ali a estrutura, mas ela começou.
Ela abriu a barbearia, ela abriu o comércio, ela abriu a empresa. No nosso caso, né? Exatamente. Por quê? Porque você vai aprender a trocar realmente o pneu com o carro andando. Você não vai esperar estar tudo pronto, porque, vamos ser sinceros, não vai estar tudo pronto. Não vai cair do céu. Não vai. Ah, mas estão criticando. Meu querido, você é louco quando você começa, você é gênio quando dá certo. Simples assim. Então, assim, para de ouvir as pessoas. Por isso que a gente fala muito de ouvir Deus, porque Ele é a única pessoa que sabe o dia de amanhã. Aí você começou, aí, opa, peraí, eu preciso me preparar. Agora eu já entendi que só o meu conhecimento em cortar o cabelo, em fazer o bolo, não vai adiantar. Eu preciso entender sobre empresa. Eu preciso entender sobre gestão. Eu preciso pensar, por exemplo, nós mentoramos médicos. E os médicos, o que acontece? Também não é a pessoa da barbearia, mas a mesma coisa, que estudou anos. Estudou anos, fez residência, então estava tudo pronto. Caramba, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu sou tecnicamente muito bom. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu tenho um recurso, eu vou abrir um consultório, vou colocar meu diploma na parede, comprar aquela cadeira de couro bonita, né? Vou deixar tudo decorado, eu vou sentar e falar, agora está pronto. Pode vir o cliente. Só que deixa eu te falar, ele não vai chegar. Porque precisa de muito mais. Então, além do seu conhecimento técnico, você já começou. Parabéns para você. É isso que você precisava. Agora você precisa entender o quê? De vendas. Agora você precisa entender de marketing. Agora você precisa entender de gestão. Porque se você não tiver esses recursos mínimos ali dentro da sua empresa, você só vai ser bom tecnicamente. Então, eu preciso entender finanças dentro da minha empresa. E aí o pessoal fala, ai, Débora, mas eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de operar, eu gosto de fazer ali o bolo, eu gosto de vender, mas deixa eu te falar uma coisa, criança faz o que quer, empresário faz aquilo que precisa ser feito. Se você tem uma empresa, você precisa olhar o todo. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos um ecossistema de soluções para ajudar o empresário nessas questões de gestão, de vendas, de marketing. Porque o que é o marketing? É você mostrar aquilo que você tem. Marketing é você potencializar exatamente tudo aquilo que você construiu com maior esforço. Mas deixa eu te contar, não adianta só você saber que você é bom. O mundo precisa saber que você é bom. E para isso você precisa utilizar os canais que estão nas suas mãos. Antes a gente tinha o quê, Kleber? Uma propaganda em uma grande emissora, 15 segundos que custava tanto. E hoje você tem um potencial gigante de você mostrar a tua empresa. Imagina, nós atendemos ali, nós somos uma das maiores agências que atendem mais de 250 clientes em Boston, nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Nós temos aluno na Angola, na Austrália, em Orlando. Por quê? Por causa de uma vitrine gigante chamada internet. Sim. Então, assim, é necessário você mostrar. Então, você precisa primeiro cuidar do seu produto. Porque também não adianta ele ser ruim, né? Porque ele ser ruim, você mostrar mais pessoas sabendo que você é ruim mesmo. Sim. Então, cuide disso, porque é você entregar aquilo que você vende. Eu costumo falar que na venda não é você mentir, aumentar, nada disso. Mas é você potencializar aquilo que você já tem. Então, cuide do seu produto, deixe ele o melhor possível, porque você vai estar servindo alguém. E se você tem um produto ou um serviço que ele é capaz de melhorar, de transformar a vida de alguém, então fale mais, Sim. divulgue mais, faça mais marketing, venda mais, cuida da tua empresa, porque ela vai ser o local que vai fazer com que você cresça a ponto de você empregar mais pessoas, mudar mais vidas, melhorar outros lugares e fazer com que aquilo se perpetue de verdade. Né? Legal. Com a experiência que vocês têm, com a quantidade de empresas que vocês atendem, eu gostaria que vocês passassem qual é a maior dor do empresário hoje que chega na mesa de vocês. Porque eu acho que vocês compartilhando essa dor possa fazer sentido para o empresário e para a nossa audiência. Qual que é a maior dor que chega e qual que é o case que vocês falou assim, claro, sem precisar falar o nome do cliente, assim, que vocês falou, cara, esse daqui eu acho que compartilha muito com a dor do brasileiro, porque vocês têm um ecossistema completo para estar ajudando o empresário.
Sim. Mas eu acho que existe um padrão de dor única, que você fala assim, cara, todo mundo que bate, essa é a mesma dor. Ou, não, vocês podem me desmentir aqui, fiquem à vontade que o profissional é vocês. Qual que é a maior dor hoje e um case que vocês falam assim, Kleber, ele chegou com essa dor e nós conseguimos provar para ele que nós daríamos conta dessa dor dele. Fiquem à vontade. Quer começar, meu amigo? O que acontece? Duas questões muito grandes: gestão e pessoas. A maior dor hoje que eu vejo dos empresários é o quê? Eles não conseguem fazer gestão de pessoas e, com isso, multiplicar o seu legado. E obviamente, que quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de processos, a gente está falando de produtos, porque começa por alguém. Não adianta nós dois sermos muito bons se a gente não tiver um time que acompanhe. É o time que vai colocar em prática isso. É o time que vai fazer acontecer. Então, nós tivemos um caso, né? Eu cuidei de um caso que era um mastermind que eu estava. E nesse mastermind chegou um empresário com mais de 16 empresas naquele lugar. E ele falou o seguinte: eu preciso de ajuda porque o meu negócio não está dando certo, porque o meu negócio não está crescendo. E eu já coloquei mais de 11 milhões de reais. Estou aportando 450 mil por mês e não estou conseguindo ter resultado nisso. E ali eu comecei a fazer várias perguntas ali para ele, entendendo um pouco do negócio dele. E a gente chegou numa estratégia de alguns pilares que aquele lugar precisava desenvolver, né? Ficava no interior ali de São Paulo. E começamos a fazer um trabalho. Ele ficou com aquilo na cabeça, foi embora, ligou, falou assim, poxa, eu quero colocar isso em prática. Que era um grupo de EAD, de cultura, mas também ali de educação. Quando eu entrei na empresa, eu vi que tinha um problema, assim, de processos, problema de divulgação, mas nós tínhamos um problema principal que é chamado pessoas, departamentos, cultura. Precisava enraizar aquela cultura, precisava ter o crescimento. Uma coisa que a gente gosta de falar, Kleber, é o seguinte: não adianta você transformar a vida de tantos empresários se você não transformar quem está dentro da tua empresa, que não cuidar de quem está dentro da tua empresa. E ali nós começamos a fazer um trabalho de, antes mesmo de qualquer processo de venda, tá? De arrumar a casa, cada departamento. Olhar para cada pessoa, entender cada processo, entender a importância daquela pessoa dentro da organização. Porque as pessoas falam, mas poxa, as pessoas dão muito trabalho. Deixa eu te falar, esse é o seu trabalho mesmo. É cuidar, é desenvolver. Desculpa, você não vai chegar em nenhum lugar sozinho. E o empresário que ele fala, poxa, só eu sei vender, só eu sei fazer, ele não sai do mesmo lugar. Porque a hora que ele sai, a hora que ele vai para outro ambiente, a empresa dele está parada. A empresa dele não consegue ser autogerenciável, porque sempre depende dele. Aí ele acha que ele é um empresário, mas ele é um bombeiro. Ele está sempre apagando incêndio. Ele está sempre resolvendo tudo. Mas por quê? Porque não tem pessoas capacitadas para isso. Na verdade, lá atrás, quando eu comecei há mais de 10 anos, na parte empresarial, foi pensando nisso. Poxa vida, eu vejo que existem grandes projetos, grandes empresas, mas muitas vezes não tem pessoas capacitadas para que possa desenvolver, porque nem sempre você, como empresário, está pronto para isso. Então, nessa empresa, nós começamos a desenvolver departamentos, a cuidar da cultura, a enraizar o que é a cultura. É você, de fato, mostrar o propósito da tua empresa para outra pessoa. É você mostrar o que você faz para o outro e não para você. Ou como você ajuda o outro. E isso precisa estar enraizado. Se você não tiver, Kleber, colaboradores que brilhem os olhos para falar da tua empresa, não tenha. Não faz sentido. Porque ele precisa amar a tua empresa assim como você ama. Senão ela não vai crescer. Ela não vai dar certo e você vai parar no meio do caminho. E ali naquele lugar eu percebi que tinham pessoas que amavam a empresa, mas elas estavam machucadas. Elas estavam tristes com um monte de coisa que estava acontecendo. Então, a primeira coisa foi fortalecer as pessoas, foi mapear, foi conversar. E eu gosto de, quando a gente entra em consultoria, não vou falar só com o dono da empresa. Eu vou falar com a moça do café. Eu vou falar com aquela pessoa linda que faz a limpeza e deixa tudo preparado. É ela que vai saber o que tem que fazer.
Você acredita que de lá saem as maiores estratégias? Sim. Porque conhece o todo. Sim. Porque sabe na essência. Então, ali, em primeiro lugar, foi fortalecer aquelas pessoas. E você precisa mostrar o quê? Visão de futuro, de crescimento, de onde pode chegar. E não com mentiras, e sim com a realidade do que está acontecendo. E aí, com isso, ela abraça, ela se apaixona. Aí você implanta processos. Aí você mostra como fazer. Porque ela já entendeu. A gente estava falando daqui, né, do emocional. Ela já entendeu que, poxa, eu estou no lugar fértil. Eu preciso ter o crescimento. Eu estou com alguém que vai me impulsionar. Então, agora vamos estabelecer os processos. Legal. Vamos organizar. Agora vamos começar a vender. Porque agora estou preparado. Agora eu vou começar a abordar. Por quê? Porque agora eu começo a transbordar o que está de dentro para fora. E com isso, dessas empresas, né, essa empresa, o que aconteceu? A gente começou com pessoas, com processos, com arte de venda, com essa divulgação. E 1 ano depois, ela não estava mais no vermelho. Muito pelo contrário. Ela foi comprada parte dela pela Carol Pfeiffer, do Shark Tanks, exatamente por causa do crescimento da empresa e principalmente por causa do legado. Legal. Principalmente por causa da mensagem, por causa exatamente do projeto que aquela empresa tinha, porque todos abraçaram e acreditaram naquilo. Sim. A nossa audiência aqui é uma audiência bem mista. Só que eu gosto muito de direcionar para o pequeno e para o médio. Por quê? Quando nós falamos de consultoria, por exemplo, você teve um case de uma pessoa que estava investindo R$450 mil por conta da estrutura, 16 empresas, né? Ele tinha, né, já tinha investido R$11 milhões. Aí eu gostaria de entender se o grupo TS ele tem um departamento que consiga também dar um subsídio, um suporte para o pequeno e para o médio. Porque o que eu mais escuto dos pequenos, poxa, Kleber, e para quem não tem dinheiro para investir numa consultoria premium, uma consultoria, como que nós fazemos? Vocês poderiam dar uma dica? Porque vocês começaram de baixo e hoje vocês chegaram grande empresário. Qual que é a dica que você dá para esse cara que fala assim, eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria? Por onde ele deve começar? Eu vou falar talvez tudo ao contrário que a galera fala por aí, beleza? Aqui o microfone é seu Tá. e a audiência, se ela absorver e aplicar, se não absorver e aplicar, ela descarta. É o que eu sempre falo. Primeira coisa, para de seguir todo mundo nas redes sociais. A rede social, cara, trabalha em uma região da nossa mente onde, principalmente, ninguém expõe o que é ruim nas redes sociais. As pessoas só expõem o que é bom. Com isso, o pequeno lá, ele sempre vai se sentir cada vez menor. Porque ele olha e vê o player lá falando assim, eu fiz 1 milhão num dia aqui, fiz 2 milhões num dia, fiz 140 milhões num dia. E o cara lá cortando o cabelo, ele falou assim, cara, nossa, não vou nem conseguir pagar a minha internet amanhã. Então para de seguir esses caras. Você só vai se sentir cada vez menor, porque a função deles é fazer você se sentir menor para comprar o produto deles. Beleza? Escolhe uma pessoa que não seja um player desses, que esteja já construindo, esteja acessando e começa a modelar essa pessoa. E através desse modelo, eu vou falar sobre o meu principal case, que se chama Trajetória de Sucesso. Nós começamos do absoluto zero e temos uma empresa avaliada em alguns bons milhões de reais. Tá? Como que eu fiz essa empresa acontecer? E aqui eu quero que você foque na tua vida agora, dentro do seu salão, dentro da sua casa, dentro da sua barbearia, dentro do seu restaurante, da sua lanchonete. O negócio para dar certo, ele precisa estar em 4 pilares. Ele precisa acontecer 4 pilares, que eu chamo de DMVG. Para tudo, anota no seu celular agora, escreve. Aqui, tudo que você ouve sai dessa ramificação, talvez muito mais profundo, mas se você pegar os conceitos, você já vai mudar radicalmente sua história. DMVG, desenvolvimento de pessoas. O que é que você faz para desenvolver pessoas? Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, comece pelo seu próprio desenvolvimento. Sim. Ninguém está falando aqui de você comprar mentoria, consultoria. Cara, você não tem dinheiro?
faça uma lista de tudo que você consome. Dessa lista que você consome, das músicas, dos YouTubes, dos filmes, o que tá somando na sua vida? Já exclui o que não tá somando. E começa a consumir, abastecer de coisas. Hoje eu até falei antes de chegar aqui, que lá no começo eu ouvia muito Geraldo Rufino. Putz, aquilo me motivava a construir, a olhar o lado positivo da vida. Isso é desenvolver pessoas, isso é você estar bem. E hoje eu tenho o privilégio de receber um vídeo numa segunda-feira dele próprio, através do relacionamento da Débora, que a gente virou amigo também. Cara, olha onde Deus me colocou. Mas o que se eu não tinha dinheiro? Eu ia consumir coisas boas. Então o desenvolvimento de pessoas começa com o seu desenvolvimento. Comece a olhar para dentro da sua casa, para o jeito que você trata sua esposa, seus filhos. Putz, começa a ver. Ontem eu vi um vídeo que dizia tudo. Cara, toma cuidado com o que você fala, velho. Se você falar que sua vida tá uma desgraça, ela vai ser mesmo. Porque tudo aquilo que você acredita torna realidade. Então, desenvolvimento de pessoas. Quando você começa a entender sobre pessoas, você vai entender que as pessoas elas são emocionadas. Então, como é que você faz para conduzir as pessoas? Emocionando elas. Então, seja um bom influenciador, não das redes sociais, mas da vida, cara. Aprenda a dar um presente, aprenda a dar um bom dia, aprende a pôr pra fora o amor que tem dentro do seu coração. Aprenda a fazer as pessoas se sentirem importantes. Lá no TS, cara, todo mundo se sente importante. Lá no TS, eu faço questão das pessoas se sentirem importantes. Lá no TS, cara, eu pago bem, eu falo, você, putz, tem prazo de validade aqui, vai construir sua história. Sabe assim? Então, assim, é esse amor, desenvolver pessoas. Segundo ponto, marketing. Linha para seguir no marketing. Marketing é demanda, cara. Aí pro cara que tem um restaurante, uma lanchonete, putz, eu não tenho dinheiro para investir em tráfego pago, eu não tenho dinheiro para fazer sei lá, para estruturar o meu ecossistema digital. Chega no seu outro parceiro que tem um negócio, troca cliente. Ou paga para fazer uns flyerzinho, coloca lá no meio do cardápio do restaurante que você sabe que o cara que pode comprar de você também tá. Quebra o seu orgulho, sua vaidade, pega o telefone e sai ligando para todo mundo que você acha que pode comprar de você. Manda um áudio, manda um bom dia. Demanda, geração de demanda tem a ver também com o primeiro pilar, que é desenvolver pessoas. É marketing, cara. Porque quando que o marketing não dá certo? Quando você não atinge o coração das pessoas. E para atingir o coração das pessoas, você precisa emocioná-las. Terceiro pilar, vendas. As pessoas, ou o brasileiro, tem uma crença brutal sobre vendas. E vendas... É relacionamento. É relacionamento. E vendas cara, olha só o que é vendas. DMVG é a escola TS. Se você quiser consumir um produto que de fato tem tudo que você precisa para transformar a realidade do seu negócio pagando R$50 por mês, sabe o que você faz? Vai no link da bio do TS e entra lá na escola TS. Você vai ter todos os professores da vida real te ensinando a fazer o seu negócio pequeno se tornar médio, médio se tornar grande, enfim, democratizar o empreendedorismo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendendo. Doeu? Não doeu, cara. Você falou que foi marketing multinível, fez um monte de outras coisas. Olha o que a venda fez na sua vida. Então, o que é venda? É transformar. Eu levar aquela oportunidade para aquela pessoa. Até aqui você é um empreendedor. Desenvolvimento de pessoas, marketing e vendas. O que transforma você num empresário? É o G, de gestão, onde você aprende a analisar os outros pilares da empresa, o que de fato importa para você controlar o crescimento dela. E o que é uma boa? O que é uma gestão eficaz? Uma gestão eficaz é que sobre lucro, é que você viva bem. Porque um empresário que tem uma empresa que não dá lucro, ele só é um pobre com uma empresa. Muito bem. Isso foi uma aula. Essa aula foi gratuita. Você não pagou nada por ela. E detalhe, ele falou de uma coisa de parceria. É muito importante você fazer essas alianças estratégicas. Porque... Vou te interromper. À vontade. Por exemplo, olha só como é importante você ouvir, a gente vive de exatamente o que a gente fala. Nos bastidores, você falou assim, cara, agora a gente está abrindo para patrocinadores e tal. Essa caixinha ficou aberta no meu coração.
Você não sabe, mas depois eu vou estudar possibilidades. Cara, deixa eu ver o trabalho deles um pouco mais a fundo. Deixa eu conhecer mais. Talvez seja um braço que a gente pode colocar o TS ali dentro da nossa escola, valorizando esses empresários, esses empreendedores. Mas o que eu tô falando aqui, eu faço todo santo dia. É que, na verdade, assim, as oportunidades estão aí, né? Sim. Né? Quantas pessoas que estão assistindo agora que, de repente, falam assim, poxa, deixa eu compartilhar e deixa eu mostrar o legando para mais pessoas. Porque, assim, eu não estou pagando nada. Sim. Eu vejo mais o interesse pela informação. É o crescimento. Não vai cair do céu. Se você pegar a sua lista de WhatsApp, vai lá. Você não vai falar isso, né? Vou falar. Não fala isso, cara. Pega a sua lista do WhatsApp, exporta esses contatos, separa ali em 2 colunas. Aquelas pessoas que podem consumir aquilo que você tem, que pode ser quando a gente chama de um cliente potencial, ou seja, poderia comprar de você qualquer coisa que você tem. E no outro lado, aquele que até não poderia, mas que ele pode te indicar alguém. Sim. Só que tem a atitude de ligar, de entrar em contato, porque vendas é isso. Vendas é você tomar a atitude. Agora, eu falo o quê? Desculpa, Kleber, é a técnica TBC, tira a bunda da cadeira, cara. Você precisa fazer algo, não é só sentado. Não dá mais para ter obesidade cerebral. Muito conteúdo e pouca prática. Sim. Muito podcast e pouca prática. Você tem que terminar esse episódio e falar o que é que eu vou fazer agora. Já anotei tudo aqui, eu não estou só ouvindo. E aí você tem que entender os porquês, né? Exato. Eu estou anotando tudo e eu vou fazer. Então, assim, leia menos, mas coloque mais em prática. Sim. Eu sou daquela que eu gosto de cada página do livro eu vou colocar em prática, porque eu preciso ver o resultado. Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Então, eu vou assistir menos, mas eu vou colocar em prática aquilo porque eu preciso ver aquilo florescer. Então, hoje não tem como falar que não tem informação. Seja para quem fatura muito, ou para quem fatura pouco, ou para quem está começando. Você consegue começar sem errar exatamente por ver os erros dos outros. Então, só que precisa do quê? Do interesse. Sim. O que você está se alimentando. Quem você está ouvindo. Sim. O que você está vendo. A rede social, você está perdendo tempo vendo só memes ou você está realmente se alimentando e crescendo disso? Então, isso vai muito, que é aquilo que o Renan falou, o desenvolvimento pessoal, é a sua identidade. É de você entender onde você quer chegar de verdade. Para você não falar que eu não tive oportunidade, você não tem oportunidade. Você cria as suas oportunidades. Fazer um complemento aqui na Dé. É a regra da cenoura, paizão. É a regra das 2 cenouras. Eu não sei como que a maioria da galera consegue conviver com as coisas dando errado e não se movimentar. Aí você fala assim, e desculpa falar desse jeito, tô falando todo o amor do mundo. Ah, mas o movimento não dá certo. Ou tá movimentando pouco ou tá movimentando errado. Cara, talvez os 3, 4, 5 mil que tá faltando pra você pagar, pra limpar seu nome, pra tirar você desse abismo, tá na sua lista de contatos. Vai vender pra essa galera, vai abordar. Não tá no seu sofá esperando. Exatamente. Né? A regra das cenouras é muito simples. Uma é na frente, que é os seus sonhos, seus objetivos, só que ó, você tem que buscar atrás, só que ó, aqui, tentar buscar e morder essa cenoura. E a outra é atrás, é os boletos. Tipo assim, se você vacilar, cara, você vai ser pego. Eu já troquei a cenoura pra parte de trás já pra berinjela. É berinjela. É cenoura na frente, né? é berinjela, filho. Ou você... Piorou, né? O meu amigo deu risada, eu gostei, não, vou usar a Gabriel berinjela. deu risada, sinal que ele tá fugindo da cenoura também lá, ó. É isso, gente. E você falou muito em parceria, e eu gosto muito dessa parte de parceria, e nós temos os nossos parceiros aqui do Legando Podcast que faz isso acontecer. Sem os nossos parceiros, isso não acontece. E nós vamos falar de uma parceira que é especialista em diagnóstico. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem a Transdução. A Transdução
ela é um centro de diagnóstico que é referência de saúde e tecnologia. Na Transdução você encontra exames de alta precisão, como ressonância magnética, tomografia, com equipamentos de última geração e atendimento que faz a diferença. A Transdução ela é showroom da GE e da Samsung, uma das maiores empresas que fornece aparelhos de alta tecnologia no mundo. Tudo isso com consulta 100% online, acessível pelo celular com o sistema QR Code. Você faz o seu exame e já recebe todo o resultado na palma de sua mão. Seja na unidade de Carapicuíba, Alphaville ou Jandira, a Transdução combina qualidade, preço justo e cuidado humanizado. Eles têm a certificação de ISO 9001 e também pela ONA 3, que apenas 1% dos laboratórios do Brasil conseguiram essa certificação. É a escolha que você busca para ter a sua saúde na palma da mão ali, com confiança com os laudos que você possa levar para o seu médico analisar. E tem mais, eles têm atendimento diversos com vários convênios, estão sempre inovando através agora também do cartão Bento. Você pode fazer o cartão Bento direto com a Transdução e ter 30% de desconto em todos os exames. E detalhes, eles estão colocando também agora uma plataforma onde você vai ter atendimento por telemedicina com desconto chegando até 70% no valor da consulta. Olha só, tudo isso por apenas R$ 9,90 por mês. Então, você quer conhecer um pouquinho mais da Transdução? Entre www.transdução.com.br e coloque os seus exames em dia, porque não adianta nada você trabalhar, não cuidar da sua saúde e depois você ter que fazer todo o investimento para cuidar da sua saúde lá na frente com todo o dinheiro que você ganhou. Então, previna e para prevenção, busque a Clínica Transdução. É isso daí. É isso, doutora Luciana. Um beijo. Tamo junto. Doutora Temos Luciana. o prazer de cuidar da doutora Luciana. Pra gente é uma honra, né? Nós cuidamos ali do marketing dela, do crescimento, e é uma empresária que exatamente retrata tudo isso que nós estamos falando. Sim. Que começou do absoluto zero e hoje tem um império, e não foi porque foi herdado, foi algo construído. Eu sou suspeito de falar porque assim, eu nasci e fui criado na cidade de Carapicuíba, né? Eu nasci no Hospital Santa Clara, que hoje o Hospital Santa Clara lá tem o hospital lá Alfamed, e um dos parceiros do Alfamed que enxergou o potencial na doutora, aonde a doutora trouxe a Transdução para Carapicuíba nos anos 90, aonde não tinha nada. Gente, pra vocês entenderem, Carapicuíba era uma fazenda onde só tinha morro e mato. Era poucas casas que tinham e não tem uma infraestrutura. Carapicuíba é uma cidade dormitória. Agora, de alguns anos para cá, com a nova gestão, tudo conseguiu melhorar um pouco a cidade, mas não tem tanto empresários, tantas empresas. É mais uma cidade dormitória. Então, ela colocou um laboratório simples no começo, mas hoje é um laboratório de ponta. Virou um hospital. Virou praticamente um hospital. Os laudos que são feitos são os médicos do Albert Einstein que dá o laudo ali, e as pessoas ainda não conhecem essa grandiosidade da Transdução. Então, assim, eu tenho o privilégio, eu sou atendido pela doutora Luciana, a minha família que passa, tanto quem tem convênio, quem não tem convênio, eu vou lá, ela dá desconto, assim, ela faz um trabalho na cidade muito grande. Então, é uma parceira que nós divulgamos aqui com orgulho, porque realmente entrega o que faz. Nós recebemos já muitas propostas de patrocínios aqui que, pela cifra, enche os nossos olhos, mas não tem entrega. Então não faz sentido. Então eu não entrego nada para minha audiência daquilo que eu não acredito. Então quando você vê eu falando de alguém aqui no Legando Podcast, aqui de fato eu acredito, ou eu consumo, ou eu entendo, ou eu acredito que isso pode transformar a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que com essa parceria agora da TS, a doutora Luciana vai explodir no sentido não só financeiro, mas no sentido de levar qualidade para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que quando passa na frente da Transdução, não, é muito caro, deve ser muito caro. E ela tem preço justo. Sim. Então, realmente, fato, obrigado, doutora, pela parceria de sempre. Amigos, vamos para mais uma rodada aqui, pensando no empresário. Mas antes de pensar no empresário, eu gosto muito de história, né? E nós falamos aqui de parte técnica, tudo, mas eu acho que a história inspira.
E você falou de uma palavra que é vendas. Existe um bloqueio hoje, né? O Flávio Augusto, que explora muito bem isso, né? Que a mãe fala assim, pode arrumar qualquer coisa pro meu filho, até se for vendedor. E o pessoal não entende que a venda, ela tá em tudo, tá? E eu gostaria de entender a história de vocês, até para inspirar quem está nos assistindo, o porquê que vocês entraram na venda, se foi algo que já veio de parente, ou se foi uma construção, e o que você indica para que a pessoa que já é um bom vendedor, mas ela chega num teto, porque existe o vendedor habilidoso, que ele trabalha só naquele teto da habilidade, mas ele não busca uma formação. Como vocês entraram, para resumir a pergunta, para ficar mais clara e objetiva, como que vocês entraram na venda, se foi através de olhar os parentes ou foi uma coisa natural, e como que vocês conseguiram potencializar essas vendas de vocês? Aí, tipo, cada um, na história de cada um. O meu vai ser simples, o meu é boleto mesmo, cara. Tem muito, tipo assim, eu era um cantor sertanejo quebrado, viajava pra caramba, vivia os status no palco, mas vivi muita coisa boa na música, mas a música é algo que não depende exclusivamente do seu esforço, ela depende da aceitação do público, enfim, talvez eu nem era tão bom assim, eu era mediano, por isso que não deu certo. Mas o lance é que eu precisava comprar um carro, precisava ganhar mais, precisava casar, precisava ter uma vida melhor, e aquela vida não me dava, mas eu sempre fui muito bom de conversa. E aí eu sempre vendi show, sempre fiz essas coisas. E quando eu me deparei com o mundo do desenvolvimento de pessoas, eu comecei a materializar ou metodolizar, que fala? Metodizar, é tipo transformar em método aquilo que eu fazia na raça. Então hoje eu vou para uma reunião, por exemplo, parece que abre um monte de caixinha assim na minha cabeça, que eu falo assim, cara, aqui eu vou usar isso, aqui eu vou trocar ideia assim, aqui eu vou chamar assim. Por quê? Porque você, com o método, fica mais fácil. E aí eu comecei a vender. E aí a venda mudou a minha vida. Porque o empresário, ele tem que vender sim o produto dele. No começo ele está vendendo o produto. Depois ele tem que vender a empresa para quem vai trabalhar dentro da empresa. Depois ele tem que vender para o fornecedor. Depois ele tem que vender para o cara que vai fornecer o prédio que ele vai instalar a empresa dele. Depois ele tem que vender para a esposa dele, porque ela vai falar assim, cara, tá bom, por que você quer isso? Depois você tem que vender para os seus filhos que ele vai ficar um pouquinho mais ausente por um período, mas daqui a pouco vai ter a Disney. Então, assim, é a venda o tempo inteiro. Então, o que eu acredito, venda não é simplesmente um meio. Venda é DNA, cara. O cara que não tá vendendo, ele tá fazendo o quê? Você falou uma coisa importante, venda é DNA, mas as pessoas confundem e falam assim, não, mas... você já nasceu com dom, pô. Porque você já tava de palco, você já cantava, então, você já tinha essa habilidade, você já tem uma lábia. Cara, venda é pra você, Renan. Pra mim, cara, esquece. Eu sou um cara pataco, eu só tô atrás do computador aqui, não sei. Então, vai ficar a vida inteira passando apertado. Tem que desbloquear isso aí, cara. Você tem que... Cara, eu sou o cara... o pior de todos pra ter dado certo, sendo sincero. Tipo assim, sou filho de faxineira, meu pai foi embora de casa, eu tinha todas as possibilidades de não dar certo. E aí, inclusive, minha mãe era faxineira numa escola particular. E todos daquela escola tinham chance de passar em medicina e tudo mais. E eu ia, cara, me fazia muito mal ir naquela escola porque eu não tinha amigos. Eles não me convidavam porque eu era o filho da faxineira. E muitos desses colegas... eles continuam no mercado de trabalho, querendo e tal. Inclusive, muitos deles já quiseram trabalhar na minha empresa. O que é que eu fiz diferente deles? Eu fui vender, cara. Eu fui me desenvolver como pessoa. Eu fui construir coisas. Então, o segredo, esse aqui, você pode pegar e guardar numa caixinha na mais profunda aí. Cara, o segredo não está no conhecimento. O segredo não está só no conhecimento. O conhecimento representa 15% do seu resultado. 70%, porque tem muita sobre habilidade também que você se desenvolve, mas conhecimento e habilidade é 100%, cara. Você não é bom de venda até que você não ande com bons vendedores.
Por exemplo, você é um cara bom de venda, bom de conversa, troca ideia, cria rapport, não sei o quê. Mas você também não era assim. Não. Talvez você já tomou umas... Nossa, por que eu falei isso? Nossa, Invertida que atravessada. Invertida era Meu 10 por Deus. dia, não era Cara, nenhuma o cara por vendedor dia. de Rinodê, Imagina. vai atrás do vendedor de Rinodê, cara, pra você aprender, pra você absorver, sabe assim? Se coloque nessa situação. E até perdi a linha de raciocínio onde eu tava aqui, onde que eu tava mesmo? Na parte do cara que... TDAH vem forte! Na parte do cara que ele fala que venda é dom, que ele não tem o dom. Mas então, cara, aí você começa a conviver, você começa a experimentar, você começa a se permitir aprender, e você tem que ir pro campo de batalha. Então, conhecimento você desenvolve, habilidade você desenvolve, só que a maior parte do game tá na sua atitude. Sim. A maior parte do game tá em você ir vender. Uhum. Então, o que é um vendedor bom? Ele é o resultado de muitos vendedores ruins, muitas atitudes ruins que ele aprendeu como não fazer. Então, por exemplo, eu me considero um vendedor bom, tá? Uhum. Na vida real. Sim. Mas por quê? Porque eu já testei umas 10 mil vezes. Eu já testei, sei lá quantas mil vezes abordagens, conexões com pessoas, relacionamento. Então a gente brinca, né? Eu e a Débora. Cara, tá cada vez mais escasso o vendedor bom. O raiz, né? O raiz. Mas por quê? Porque hoje, cara, eu vou falar minha teoria, tá? Deixa eu abordar um cliente. Então, meu amigo, tudo bem? Espero que esteja ótimo. Então, rapaz, acho que esse áudio não ficou bom. Ele tem a possibilidade de apagar. Uhum. E na minha época, eu nem sou tão, mas tipo há 15 anos atrás, quando eu comecei no jogo, era o telefonema, e se você errar, você tomava uma bordoada Na lata. na lata. Então, esse lance de você hoje ter a oportunidade de não consertar no meio do caminho, de você começar de novo e ninguém conhecer seu erro, também te deixa mais fraco. Então, se eu pudesse dar um direcionamento para o vendedor que está vendo a gente, para todos os micro, pequenos negócios ou médio negócio, cara, vai ligar pros caras. Vai pro presencial. Não manda áudio. Sabe como eu fiz o teste quando eu comecei no marketing de rede? Sabe como eu fiz o teste quando eu comecei no marketing de rede? Só compartilhando aqui também um pouquinho da história, que eu gosto de história. Eu fui primeiro nos meus amigos. E não porque eu queria que eles entrassem comigo. Porque eles eram o primeiro que eles iam me zoar. Eram os primeiros que eles iam tirar graça. E aí eu sabia que eles não iam entrar, mas eu treinava com eles. Por quê? Porque a maioria do perfil que eu encontraria de quem eu não conheceria, eu já sabia que esse cara ia me dar um feedback parecido, então eu já tinha resposta. Então eu ia treinando com eles. E eles tirando um barato. Quando eu ia pro campo de batalha, funcionava. Aí eu voltava, funcionava. Depois que só oportunidade de negócio pra cá, oportunidade de negócio pra lá. Depois que o resultado veio, claro que muitos tardios, uns depois de 5 anos, outros depois de 7 anos, outros depois de 3 anos, aí eles começaram de fato a vir querer participar do negócio. Porque viu que deu certo. Né? Porque viu que deu certo, mas no começo foi difícil, é aquilo que ele tá falando. O WhatsApp, era ligar, pegar a listinha, lista de 100 nomes, dos 100 nomes separa os 20 mais top, os mais quentes, aqueles que gostam de você, que não vai entrar no negócio, mas vai querer te ajudar comprando um produto, indicando o seu produto. A partir dali você faz algumas reuniões caseiras, me indique, e assim o negócio vai crescendo. E aquilo que você falou, por que eu fiz essa pergunta? Porque toda vez que eu vou conversar com uma pessoa sobre venda, o cara fala, pô, mas você tem um dom, cara, eu sempre te vi falando. Não, pô, você não sempre me viu falando. Você me viu falando quando veio a internet e quando eu ia na sua casa e falava. Mas, cara, você não viu quando minha mãe separou do meu pai e eu tive que trabalhar de servente de pedreiro? Você não viu quando eu tinha que entregar jornal? Você não viu quando eu tinha que panfletar na rua? Você não viu quando eu tinha que dormir 3 horas por noite? Porque eu queria ganhar um pouco mais, eu queria virar padeiro, porque o cara que ganhava mais, eu estudava cedo, entrava de madrugada e só tinha 3 horas por dia, porque eu tinha 30 dias para substituir eles, senão eles iam contratar outro. E eu consegui. Não, você não viu essa parte.
Você só tá vendo a minha parte de comunicação hoje. Pô, de fato, é verdade, Kleber. Eu falei, então você acha que eu nasci vendedor? Não, pô. A vida foi me forjando para isso. Então, qual que é a técnica que você busca? E aí eu te pergunto, Débora, como que você entrou na venda e quais as técnicas que você pode falar para essa pessoa que venda é dom? Deixa eu fazer um comentário daquilo À que você vontade. falou. Você falou que você estava treinando com os seus amigos. Isso é o quê? Quebra de objeções. Simples assim. A pessoa, ela não tem medo. É igual falar em público, né? Ninguém tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Então, você tem preocupação com o que aquela pessoa vai falar, como que ela vai agir e tudo mais. Quando você estava lá vendendo para os seus amigos, porque são pessoas que já confiam em você, são pessoas mais próximas, que você tem mais amizade, uma abertura maior. Então você faz o quê? A mesma coisa para o pessoal que está ouvindo. Começa a anotar todas as objeções. O que é objeção? São motivos que aquela pessoa pode dizer de não comprar com você. E com isso você vai treinando. Então já sei, quando ela fala que tá caro, o que eu tenho que falar? Quando ela fala que não tem tempo, o que eu tenho que falar? Então é como se o seu cérebro, quando você vai ali conversar com o cliente, ele já está preparado, porque ele fala: opa, já passei por isso? Já passei por essa situação. Sim. Então, até quando você tem uma pessoa na sua equipe, ou quando você vai falar com um cliente, quando você começa a anotar isso, fica muito mais fácil de você se planejar. Mas tem uma coisa que é bem importante. A gente está falando aqui, as pessoas podem achar que a gente está falando de vendedor. Só que deixa eu te falar uma coisa. Todos nós somos vendedores. Esquece isso, que você não é um vendedor. Mas, Débora, eu sou um CLT, eu trabalho na administração, eu trabalho no financeiro. Você é um vendedor. Se você não souber vender a tua imagem, o que você conhece para o teu chefe, você nunca vai ser promovido, meu querido. Vendas, ele é relacionamento. Então, a pessoa que fala para mim, eu não gosto de vendas, eu falo, desculpa, mas você não gosta de sucesso, você não gosta de crescimento, você não vai sair do lugar, você não vai casar, cara, porque para casar você precisa se vender. E o que você vai falar? Que você tem chulé? Não, você vai falar coisas boas. Você vai falar benefícios, você vai falar atributos, você vai falar coisas boas daquilo que você tem. Então, é você explorar. Então, quando você ama vendas, é você amar pessoas. Porque vendas, quando eu falo que vendas é relacionamento, vendas é a arte de fazer amizade. Vendas é arte. Sabe quando você chega num lugar e fala assim, caramba, aquela pessoa consegue falar com todo mundo, ela consegue ter amizade, ela consegue se comunicar? É isso. Então, são treinos constantes. Eu, como eu falei, eu fui jogada na venda, mas lá atrás eu já tinha isso, que é o quê? A venda ali do geladinho, seja o que for. Só que com 11 anos de idade, eu toco piano desde os 5 anos de idade. E aí, mas tem bastante tempo que não toco. Você viu que escondeu pra gente? Da próxima vez nós vamos trazer o pianinho aqui. Ela já entrou cantando já ali, tem falando tempo, que já toca até piano aí, ó, escondendo o ouro. Mas olha só, quando eu vim para São Paulo, aos 11 anos, eu comecei a ver que as pessoas se interessavam. Eu tinha um piano na minha casa, eu com 8 anos já tocava em formatura, em casamentos, Teatro Municipal de Jaú e tal. E com 11 anos, quando eu vim para São Paulo, eu percebi que as pessoas gostavam. Ai, nossa, Débora, eu gosto, me ensina. Com 11 anos, eu tinha uma aluna de 60 anos, tá? Nossa. Eu dei aula dos 11 anos até os 20 anos de idade de piano. Por que eu me bati aqui, só pra vocês entenderem? Porque eu tive 3 violão e não aprendi a tocar. Meu filho sozinho no quarto toca e canta. Olha isso. Ó, olha a atitude aí. Aí vem aqui uma senhora de 60 anos e fala assim, eu quero aprender a tocar piano. Você acha? Mas eu vou aprender a tocar violão E não em nome é que de ela Jesus. aprendeu, amigo. Eu com 11 anos, não é que ela aprendeu. Eu tocava na igreja e tudo. Olha. Falei, olha só. Mas o que eu percebi ali? Que eu acho que foi a primeira atitude da venda. Pode ter pessoas aqui, Kleber, que estão ouvindo e falando assim, mas o que eu coloco para vender? O que eu faço? E aí eu vou te dar uma dica, mas para você como um exercício mesmo. Eu gosto muito disso, de você pegar um papel e você vai dividir em 3 colunas.
A primeira coluna você vai colocar o quê? O que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Você vai colocar tudo. Ah, eu gosto de tocar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de escrever, eu gosto de comunicar. O que você gosta de fazer? Na segunda coluna, você vai colocar o quê? O que você sabe fazer. Então, daquilo que você gosta, o que você sabe? Porque pode ter coisas que você não sabe, mas que você quer desenvolver. Flávio Augusto mesmo, ele não sabia falar inglês. Mas ele criou uma escola de inglês. Ele falou, eu vou colocar pessoas para isso. Então, a primeira coluna, o que você gosta. A segunda coluna, o que você sabe ou o que você quer se desenvolver. Mas na terceira, o que as pessoas precisam. Quando você tiver essa união daquilo que você gosta, que você sabe ou quer desenvolver e o que elas precisam, você vai estar com um produto pronto para você vender. Porque você vai unir aquilo que você tem com aquilo que o mercado deseja. E você vai estar com um produto pronto. E foi isso que eu fiz da aula de piano. O que eu gosto, o que eu sei e, peraí, o que elas querem. Né? E foi exatamente isso. Então, eu acho que é a união de um bom negócio. E como eu falei, eu fui jogada na prospecção, mas eu me apaixonei de uma forma que eu falei assim, poxa, a venda, ela é realmente capaz de transformar vidas. Transformou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? Me levou para outros lugares, me levou para lugares fora do Brasil, me deu casas, carros e tudo mais. Mas assim, que legal isso! Mas você precisa ser apaixonado pela venda. Você precisa gostar. Para de falar, eu odeio o vendedor. Porque o que você odeia são pessoas que estão te empurrando algo, estão mentindo para você. É disso que você não gosta. Mas o relacionamento, ele genuíno, muda tudo. Eu sempre falo, Débora, qual que é a melhor forma de você vender? Ganhe a pessoa. A venda é consequência. Verdade. Muito bem, mais uma aula aqui. E aí eu pergunto para vocês aqui, eu gostaria de falar um pouquinho mais de mais um parceiro nosso. Vocês falaram que tem aproximadamente quantos parceiros, colaboradores na empresa? Dentro do grupo, Dentro aproximadamente, diretamente, umas 150 pessoas. 150 fora os indiretos, né? Fora os indiretos. E aí nós temos um parceiro aqui, e aí eu pergunto para vocês, vocês já pensaram em virar um banco? Bonito isso. Eu gosto, hein? Já pensaram? Eu gosto disso. Então eu quero apresentar para vocês aqui a Azify. Hoje existem empresas que já estão operando como banco, fazendo até pagamento para os próprios funcionários. Já pensou? A TS Group fazendo o pagamento do próprio funcionário pelo banco TS Group? A Azify consegue proporcionar isso para você. A estrutura dele é regulada e permite oferecer contas, transferências, cartões e pagamentos. Tudo com tecnologia própria e integração simples. Seja uma fintech, marketplace, empresa tradicional, você pode embarcar nos serviços financeiros direto nessa jornada com os seus clientes. A Azify, ela tem um sistema também de blockchain que você também pode fazer pagamentos internacionais. Vocês atendem os clientes lá de fora. Então, hoje, para vocês, nós temos aí um sócio, um dos nossos sócios, que é o governo através de imposto. A Azify pode te ajudar isso através da transferência de criptoativos. Então, você pode fazer a transferência através de criptoativos e pagar para o seu cliente diretamente em outro país. Eu tenho um cliente que eu indiquei, que ele faz China, Hong Kong, e ele faz essa movimentação. Então o que ele faz? Ele sobe o valor aqui, lá eles aceitam o pagamento em cripto, ele faz o pagamento lá economizando o IOF e assim sucessivamente. Então hoje, se você quer ter um parceiro de segurança com regulamentação que pode te dar toda essa infraestrutura, entre em contato com os nossos amigos da Azify, www.com.br, igual você viu no vídeo passando aí, e você vai entrar em contato e falar assim, só que é o seguinte, eu quero um desconto especial porque eu conheci através do Legando Podcast. Se não for através do Legando Podcast, não tem aquele plano especial. Então, se vocês têm condições de ser um banco, se você quer ser um banco, entre em contato com os nossos amigos e parceiros da Azify. Muito obrigado. Gustavo, tem aqui um episódio do Gustavo aqui explicando um pouquinho melhor. Então, você pode ir lá. Vai lá que o Gustavo vai estar dando uma aula pra gente de como ele fez. Tem uma experiência tremenda, participou junto com o desenvolvimento da Nubank, passou pela Cielo, por grandes empresas da área de finanças, né? E hoje está com a Azify aí, realmente um trabalho formidável que eles estão fazendo.
Tá bom? Bem, Então, parabéns. Eu acho que é a empresa que tá faltando no nosso grupo. Ser Exatamente, um banco, amigo. é É isso. Eu já gostei disso. já. legal. Inclusive, eu até dei uma dica para a doutora, porque também ela tem aproximadamente 200 colaboradores lá. Então, em vez de ficar pagando taxa para os brancos, Seja um, né? seja um. É isso daí. Amigos, estamos aqui chegando aos pormenores, final do nosso programa, mas antes do final do nosso programa, do nosso bate-papo aqui, que eu gostaria de ficar aqui com vocês horas e horas, mas eu sei que vocês têm compromisso, já tem um compromisso saindo daqui, já tem reuniões. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos acompanhando, explorar. O tempo é de vocês, fiquem à vontade para vocês mandarem essa mensagem final. Se faltou alguma coisa que vocês queriam falar aqui no episódio para contribuir com a nossa audiência, porque eu sou muito preocupado com a nossa audiência, com o convidado que vem aqui passar informação, mas eu sempre penso naquele convidado pensando na minha audiência, né? Sim. Porque o convidado ele tem todo o tempo de explanar, fazer o corte, fazer ali o dia a dia aqui no Legando Podcast, mas o que importa para mim realmente, e eu acho que para todo convidado que vem aqui, é passar essa mensagem para quem realmente de fato precisa. Então, fiquem à vontade, o microfone é de vocês, eu estou aqui só anotando e aprendendo. Que bacana. Vou começar aqui, mas o que eu queria deixar, que é o que acho que mudou muito para mim, Kleber. Uma empresa em pé é quando se tem um joelho no chão. E isso mudou tudo. De repente você está ouvindo tudo isso e para você é muito distante, sabe? De você pensar, poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu também vou dar certo? E eu falo que existem só uma pessoa que sabe o dia de amanhã. Então, se você terminar aqui com tudo que você anotou, com todas as informações, com todas as dicas, e de você pedir realmente para aquele que vai te mostrar a direção, sabe? De você realmente ajoelhar e falar assim: Deus, me mostra qual é o caminho, me mostra para onde eu preciso ir, me mostra como fazer tudo isso. Faz total diferença. É isso que me deu ousadia, é isso que me deu força, é isso que me deu garra. Por que eu não tenho medo de errar? Exatamente por ouvir essa voz do que precisa ser feito. Se não fosse isso, sem dúvida nenhuma, eu ia ter dúvidas, eu ia ter medo, ia ter insegurança, mas isso fez total diferença na minha vida. Para não parar. Existe uma frase na parede da nossa empresa que diz o seguinte: não tem como dar errado quem faz tudo até dar certo. Então não para. Você é a pessoa mais importante. Então todo o tempo que você perde com outras coisas faz com que você atrase a sua própria vida, faz com que você não alcance os lugares que você merece estar. Porque o que Deus te colocou nesse mundo é para você multiplicar o talento que Ele te entregou. É uma missão. Eu vejo que a nossa empresa, a UTS, é uma missão. Nós precisamos multiplicar. A gente não quer crescer só para ficar mais rico, não é isso. É para multiplicar. E esse talento que foi entregue para você, ele vai ser cobrado. Então, faça o melhor dele. O melhor, porque com certeza você é essa pessoa extraordinária que está pronta para colocar isso em prática, mas só depende de você. Então, meu muito obrigado, e que eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha agregado pelo menos um pouco, porque se a gente conseguir melhorar só um pouquinho para uma vida, para a gente já valeu a pena. É isso, Débora. Eu gostaria que você deixasse também as suas redes sociais, as redes sociais do grupo. Fica à vontade antes de passar a palavra para o Renan. Legal. E se você quiser conhecer um pouco mais, a minha rede social é deborasantos.furacão e a nossa empresa Eu Sou TS. Então, acompanhe, né? Compartilhe também, mas está lá de uma forma totalmente gratuita, onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar pelo menos um pouquinho para você. Muito bem, meu amigo de dupla, Eita, os sertanejos. Fica à vontade, Renan. Cara, ficou difícil agora a coisa, hein? Ficou? Ficou difícil depois dessa energia boa, dessa comunicação, ficou complexo. Mas enquanto a Débora falava, eu tava pedindo para Deus colocar no meu coração aqui alguma coisa que, de fato, tocasse o coração das pessoas que estão acompanhando. E dentro dessa jornada, né, a minha maior dificuldade foi encontrar pessoas de verdade.
E o que eu posso deixar para você agora é que você seja de verdade. É que você não tenha medo de expor sua realidade, de mostrar sua verdade, mostrar seus princípios, seus valores. Cara, não seja modelado por aquilo que as pessoas pensam no que é bom, mas seja modelado pelo que você acredita que é bom. Então, construa sua vida, cara, numa base sólida, com fé em Deus e tudo mais. E dentro, né, desse final aqui, existem 3 princípios que sustentam todo o nosso ecossistema. Que são 3 vieses muito simples, mas que eu imagino como o mundo seria melhor com eles. Que é sobre amor, perdão e 0 julgamentos. Eu queria que você imaginasse a sua vida se você conseguisse amar mais. Se você conseguisse demonstrar mais seu amor. Se você conseguisse demonstrar mais e fazer as pessoas se sentirem especiais através do seu amor. Como seria a sua vida se você conseguisse perdoar mais? Se libertar das suas amarras, daquilo que te prende lá no passado, lá naquilo que seu pai, sua mãe, ou um tio, ou alguém fez com você e você carrega no seu coração. Deixa isso pra lá. Põe isso pra fora, perdoa, liberta, porque não tem a ver com o que a pessoa sente, mas com o que você carrega. E terceiro é pare de julgar. Pare de andar na sua vida olhando o defeito das outras pessoas, porque automaticamente você vai andar com a percepção que as pessoas estão olhando os seus defeitos, quando na maioria das vezes elas só querem se conectar com alguém que é de verdade. Então ame mais, perdoe mais e julgue bem menos. É isso. Ele falou que ficou difícil para ele, agora imagine para mim. Finalizar um programa desse onde eu gostaria de ficar pelo menos mais 2 horas aqui absorvendo e aprendendo com esses excelentes profissionais. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando de média, porque uma coisa que minha mãe sempre fala para mim, não faça média com ninguém, seja verdadeiro. Não queira ganhar as pessoas por paparico, mas por ser verdade. E também afaste as pessoas pela verdade. Porque existem pessoas que você precisa falar a verdade para elas se afastar de você, porque elas serão uma âncora na sua vida. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, de fato, é a verdade. Eu gostaria de ficar muito mais tempo batendo papo aqui com vocês, absorvendo, aprendendo. Vocês que transmitem essa energia positiva. Quando eu falo de energia positiva, não é um jargão, é realmente, de fato, estar num ambiente gostoso, descontraído, que você tem o prazer de estar fazendo as perguntas, tirando curiosidades, explanando histórias, né, para deixar um legado para essas pessoas. Então, eu agradeço o sim de vocês, por vocês ter colocado horas do tempo de vocês à disposição da nossa audiência, do Legando Podcast, para brilhantar um pouco mais o nosso canal, né, a nossa audiência. E agradeço você que está nos acompanhando, que você possa realmente, de fato, assistir 2, 3, 4, 5 vezes, se for necessário, esse episódio. Pega o caderno. Foi uma aula, gente. Uma aula de profissionalismo, de gestão, de vendas, de humanização, como tratar as pessoas, como evoluir. Não só evoluir pensando no outro, mas em você mesmo. Às vezes você fica atrás pensando, deixa eu ver como eu posso melhorar a minha equipe. Mas você é o problema da sua equipe. E você não está enxergando isso. Começa por você. O que você pode melhorar? Né? Então, pega essa aula. De fato, aqui foi uma aula, gente. Uma aula que, se você fosse pagar uma mentoria dessa hoje, com o que eu vejo pela internet, você não pagaria barato. Então, pega essa aula, coloque em prática, anota, coloque no seu dia a dia. E outra, compartilhe com o maior número de pessoas. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, compartilhe, porque, de fato, essa mensagem, às vezes você pode estar numa situação tranquila. Não, já sou um grande empresário, foi mais um episódio para mim e andar de trânsito, eu sou acostumado, eu gosto de podcast, gosto de escutar, para você às vezes não faz sentido, mas para o outro possa ser uma MBA para ele, o que não fez sentido para você. Então, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu me chamo Kleber Miguel, esse foi mais um Legando Podcast, até o próximo episódio, se Deus quiser.